Eu quero convidar os irmãos a abrirem as Bíblias no livro de Lucas, no capítulo número 19. Eu acredito, pelo menos todo cristão, com mais de um ano de cristão, já ouviu esta mensagem. Mas eu vou ler novamente. Lucas, capítulo 19, a partir do verso número 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Eis que havia ali um varão chamado Zaqueu. Este era um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu o gostoso. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se havia perdido. Amém? Amém. Vou fazer uma pergunta. Quem já ouviu essa mensagem pelo menos uma vez? Levanta a mão. Quem nunca ouviu? Então eu vou falar para vocês só aqui, explicar esse pedacinho, tá? Bem, Zaqueu, quando fala que ele era chefe dos publicanos, era uma pessoa assim, chefe dos cobradores de impostos. Então, pense que ele era o chefe do Stoia, ele que mandava o e-mail cobrando de cada um. Então, esse pessoal não eram bem vistos pelos judeus. Mas ele tinha ouvido falar de Jesus. E como ele também não era uma pessoa muito alta, era de pequena estatura, ele sabia que Jesus ia passar naquele local. Imagine só, um homem importante como ele era, subindo numa árvore, e ficou ali, escondidinho, esperando Jesus passar, porque ele queria ver Jesus. Nós não sabemos o que falaram de Jesus para ele, mas ele queria ver Jesus. E no momento, claro, Jesus não caminhava sozinho, onde Jesus andava, vinha aquela multidão atrás, e aquela multidão caminhando atrás com Jesus e todos ali. E quando Jesus parou ali, próximo àquela árvore, embaixo daquela árvore, Jesus olha para cima e fala: Zaqueu, pode descer, porque me convém, eu vou pousar na tua casa. Imagine quem queria só ver, de repente ter a honra de receber o Filho de Deus na casa. E Jesus, então, o texto fala que ele desce, Jesus o recebe e vai para a casa de Zaqueu, e naquele momento as pessoas que estavam fora começavam a murmurar: poxa, como que pode Jesus ele estar comendo junto com este pecador? Mas Jesus fala assim: olha, o Filho do Homem veio salvar aquele que estava perdido. Eu não vou precisar, eu não preciso cometer o pecado, isso eu não vou fazer, mas eu não vou me afastar do mundo porque está cheio de pecadores. E Zaqueu, nós vemos que realmente ele foi tocado pelo que Jesus ensinou, ou tocado pela própria presença de Jesus, porque veja bem, ele como cobrador de impostos, ele disse assim: olha, a Kátia falou aqui de atitude, Ele já tomou uma atitude logo ali, ele falou assim: olha,
metade dos meus bens eu vou distribuir aos pobres. Então ele já tem essa atitude. E mais ainda, se nessa de impostos eu acabei defraudando alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Jesus falou assim: olha, realmente entrou salvação nesta casa. Então a salvação não é simplesmente eu sair anunciando, agora estou salvo, mas é a atitude que a pessoa toma. E ali ele tomou uma atitude de mudança de vida, mudança de caráter, foi uma decisão que ele tomou ali. E Jesus falou: olha, veio salvação aqui nesta casa. Amém? Entendeu a história? História bonita, não? Só que eu não vou pregar sobre isso hoje, tá? Só é a introdução, porque nós vamos falar de um outro objeto que está nessa história. Nós vamos falar sobre a árvore que ele subiu, tá? Então vamos voltar lá no começo de novo. Zaqueu, ele sobe naquela árvore, e o que nós vemos é que quando se fala de uma árvore, bem, eu não sei se alguém aqui já subiu em árvore. Alguém já subiu em árvore aqui? Ah, bastante gente. Cada tem experiência maravilhosa de árvore, né? Caiu do abacateiro. Né? Mas a questão, quando nós falamos, nós vamos falar um pouquinho de árvore, depois os irmãos vão compreender. Então, os irmãos vão compreender que tudo nesse mundo é importante. Tudo que Deus fez tem a sua importância. E quando nós vemos essa árvore, não era uma árvore comum, era uma figueira. Quando fala que é uma figueira brava, é uma figueira que ela não era daquelas das boas, que vivia dando fruto, mas ela estava ali. E eu vejo assim, mesmo uma árvore que não dê frutos, você pode desfrutar da sombra, não pode? Não é isso? Mesmo que ela não dê frutos, as folhas dela estão produzindo o quê? A fotossíntese, não é isso? Retira o gás carbônico e transforma em oxigênio. Então ela tem toda a utilidade. E nós vemos também que uma árvore, para multiplicar-se, tem as sementes, elas vão dar os frutos. E a Bíblia fala muito sobre árvores e frutos. E nós temos árvores também, aquela árvore, que árvore que é aquela ali? Hein? Se é ficus, é uma figueira. Porque a figueira é o ficus. Tá bom? De qualquer forma, essa árvore está aqui para ornamentar, não é isso? Não é uma árvore que está para enfeitar o local, para deixar mais bonito. Então ela tem, toda árvore, ela tem a sua razão de ali estar. E nós vimos que o elemento de salvação de Zaqueu foi essa árvore, não foi? Foi ele subindo naquela árvore que ele conseguiu ver Jesus. E quando Jesus passou por ali, olha, lá estava Zaqueu. E para que uma árvore possa existir, o que é fundamental para a saúde de uma árvore? Água. É isso? Água. Nós vemos aqui, tem alguém aqui que na igreja vem e está colocando água nessas árvores aí. E no mundo inteiro. Mesmo ali no deserto, aqueles cactos que tem lá, existe porque existe água, a raiz está indo lá no fundo, em algum lugar que tem água, ou consegue armazenar um pouquinho de umidade que tem ali. Então, para que exista uma árvore, ela precisa, sempre, ela vai precisar de água, tá? E então, quando eu estava pensando, falei, mas Senhor, o que tu queres falar através dessa árvore? Aí, vamos ler então o Salmo número 1, que o Salmo número 1 já vai, por assim, nos passar a mensagem de todo o significado e da importância nossa nesse mundo, como a importância de uma árvore. O Salmo número 1, no verso número 1, diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios,
nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aqui nós vemos que, quando fala da nossa vida comparada com uma árvore, fala que uma árvore, quando ela está plantada junto a um rio, significa, mesmo que não chova naquele local, mas o fato dela estar junto a um riacho, aquelas águas vão brotar na raiz, não é isso? Então fala, uma árvore dessa, as folhas não vão cair. As árvores, elas trocam de folhas, elas uma derruba, vem outra, mas elas não significa que vão cair, vão se secar e vão morrer. Há toda uma troca natural, porque ela está próxima daquele ribeiro de água. Fala que uma árvore que está próxima a um ribeiro de água, uma árvore que está próximo de chuva, o que tem a chuva na época certa, fala que ela vai dar o fruto na época certa também. A seu tempo, ela dá o fruto. Ao seu tempo, ela vai multiplicando aquela semente. Isso é a importância que nós vemos das árvores nos dias de hoje, além dela ser o pulmão do mundo, ele traz o alimento também. E essa árvore específica ali, que nós vimos que Zaqueu subiu, gente, essa árvore, ela foi responsável, não por somente trazer vida, sombra, alguma coisa assim, mas foi através dali que houve o encontro de um ser humano com Jesus, e esse ser humano vai ter vida eterna, vida eterna. Só que, como nós vemos aqui no Salmo número 1, ele fala assim que feliz é o homem que não anda de acordo com o conselho das pessoas. Quando fala ímpio, é que não tem piedade. Então é feliz, eu não posso tomar conselhos com pessoas más, pessoas que estão fazendo coisas erradas. Fala assim que é feliz o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor. Quando nós falamos da lei do Senhor, ó, aqui está. Qual que é o seu prazer? No videogame, na TV, nos jogos? Ou é na lei do Senhor? Onde que você sente prazer na sua vida? O nosso prazer, se o seu prazer, assim como o meu prazer, for na lei do Senhor, e aqui fala assim, e nessa lei eu meditar dia e noite, então a minha vida vai ser como uma árvore plantada próximo a ribeiros de água, cujas folhas não caem. Não é interessante quando chega o inverno aqui, quantas árvores, as folhas caem todinha, não é isso? Ela seca, aí vem o vento, leva aquela folha embora, e essas árvores perdem as folhas para se proteger do frio. Quando nós fomos ali no Nordeste, uma vez nós fomos numa época da seca, e nós vimos assim, aquela natureza cinza. Nós estávamos ali naquela região de Areia Branca, Mossoró, e quando nós estávamos voltando para São Paulo, nós voltamos a partir de Fortaleza, aquele mato seco, seco, seco. Você olha aqui e fala, nossa, está tudo morto, né? Mas quando começa a chover, o que acontece? Começa a brotar, a vida vem novamente, é por causa da água. Irmãos, nós, como vidas que somos do Senhor,
Nós precisamos ser como uma árvore, sim. Uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Nós vemos que aquela árvore ali, ela foi um instrumento para a salvação. E não vai ser diferente na nossa vida. Como que Deus vai salvar outras pessoas, hein? É através da nossa vida também. Foi através... Quantas pessoas talvez você tenha que carregar no colo para trazer para a igreja? Tem pessoas que falam, vamos para a igreja, não posso, estou cansado. Outra, não posso, eu estou doente. Não posso, está longe. O que você pode fazer então? Não, eu passo na tua casa de buscar, não é isso? É você com uma água, eu vou carregar você. Não, eu quero levar você no lugar onde Jesus vai passar. Sabe, Jesus, no começo do culto, nós pudemos sentir Jesus passeando aqui no nosso meio. Não é maravilhoso isso daí? Nós podemos assim desfrutarmos da presença de Deus. Mas como servo do Senhor, eu preciso ser como uma árvore que vá levar vida às pessoas. João 15,16 fala assim: olha, não foi vós quem escolhestes a mim, mas eu que vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele te conceda. Qual é a garantia que você vai ter que o Senhor vai ouvir quando você pedir alguma coisa para o Pai? Sabe qual é a garantia? É se você for uma árvore frutífera. Porque é condicional o que ele diz ali. Ele fala assim: eu vos escolhi para vocês darem fruto. Aleluias. Então, se nós damos frutos, nós somos como uma árvore frutífera, mas frutos para a eternidade. Não é fruto somente aqui nessa vida. Eu era ruim, agora sou bonzinho. Eu estou dando fruto. Eu mentia, agora não minto mais. Estou dando fruto. Mas essa árvore que nós estamos falando hoje é a árvore que vai dar fruto para a eternidade. Imagine você salvar uma pessoa do fogo. Imagine só que honra que você vai ter. Uma pessoa que está indo para a destruição, está indo para o inferno, você cruzar o caminho dessa pessoa, carregar e falar: não, existe um lugar de vida, existe um lugar de luz, sabe? Dê fruto. Se você for dar fruto para a eternidade, está escrito que todas as vezes que você invocar o nome do Senhor, Ele vai te ouvir. Às vezes nós, como está escrito, pedimos, mas não recebemos, porque pedimos mal. Pedimos mal. Agora, se eu sou uma árvore frutífera, eu estou dando frutos para a eternidade. Olha, a hora que tua mulher estiver com menopausa, morrendo lá, você vai orar, e aquele fogo vai abaixar. É só Deus. Mas eu creio, eu estou dando fruto para a eternidade, não estou? Então eu creio, irmãos, a minha fé, olha, irmãos, eu falo para a minha família, falou de uma homem de fé, está aqui, tá? Eu creio no Deus do impossível. Mas sabe por que eu creio? Porque eu estou fazendo a vontade do meu Pai. Não é, a minha fé não é assim, essas coisas todas, é porque eu creio na palavra dele, que se eu estiver fazendo a vontade dele, olha o que ele fala: se vós estiverdes em mim, e minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. O que acontece muitas vezes é que as pessoas não estão fazendo a vontade do Pai, não estão vivendo a palavra dele, e vai pedir. Como? É pela fé. A nossa fé falha quando nós estamos fazendo coisas erradas. Agora, conforme nós lemos aqui no Salmo número 1, o meu prazer é na lei do Senhor, e na sua lei eu medito dia e noite.
Então a minha vida, se eu estou meditando nessa palavra, não é somente ler, é importante você ler a Bíblia toda. E eu aconselho que cada um vá lendo 2, 3 capítulos por dia, em um ano você vai ler toda a Bíblia. Mas no capítulo que você lê, pare alguns versículos para meditar. Meditar é ficar pensando. Quando a palavra fala de meditar no Novo Testamento, significa remoer. Sabe o animal herbívoro como a vaca, a cabra? Eles comem tudo bem rápido, não é isso? Ficam lá pastando. Aí depois se deita lá e passa horas curtindo, não é isso? E aí que elas vão mastigar mesmo para poder fazer a digestão. É meditação isso daí. Quando o verbo tratado para meditação é remoer. Então, se nós meditamos na palavra de Deus, então a nossa vida vai ser como uma árvore plantada perto de um ribeiro de água. Fala assim: as folhas não caem, a seu tempo ele dá fruto. Então, que conclusão que nós chegamos? Que uma pessoa que é plantada junto a ribeiros de água, ou seja, está embasado na palavra de Deus, é uma árvore útil para toda a obra. Ela pode ser ornamental, ela pode fazer sombra, ela pode alimentar, ela pode ajudar Zaqueu a subir em cima para ver Jesus. Vai ser um instrumento de salvação. Uma árvore plantada junto a ribeiros de águas vai ser instrumento de salvação, vai levar pessoas a ver Jesus. E eu deixo esse desafio para você. Nós estamos chegando agora na metade do ano, chegamos já na metade do ano, 15 de junho, né? Tem meio ano aí para você levar um Zaqueu para Jesus aí, tá? Você tem meio ano. Não termine esse ano sem levar uma pessoa para Jesus. Sabe? Você é um instrumento, você é uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Então, como árvore plantada junto a ribeiros de água, uma árvore que eu tenho Jesus, eu tenho a palavra de Deus, então eu vou levar pessoas para conhecer Jesus. Uma pessoa que está em Jesus Cristo, nós vemos as árvores não trazem frutos para alimentar as nações. Eu vou ter palavras que vai alimentar as outras pessoas também. Talvez alguém esteja enfermo, você vai lá, você vai orar por essa pessoa, você vai chegar aqui, olha, em nome de Jesus, eu vim aqui orar por você, e você vai se levantar. Sabe por quê? É a nossa missão. Eu vou dar frutos, eu vou trazer alimento espiritual para as pessoas. Se tem alguém que está desanimado, ou alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, espera aí, eu sou uma árvore, eu vou levar salvação para as pessoas. Outra coisa que é interessante, uma árvore que ela tem as raízes profundas. Pode vir o vento que for, vem aquele vento. Eu fico vendo, às vezes, dessas tempestades, né? Você vê que arranca telhado de casa, derruba prédio. Algumas árvores até caem, mas a maioria das árvores está tudo ali. Às vezes daquele vento ela entorta todinha assim, daqui a pouco volta novamente. Acho maravilhoso na praia, né? Os coqueiros estão tudo tomadinho para um lado, né? O vento para, as folhas estão de pé ali novamente. Assim é o crente que está firmado em Jesus Cristo. Vem a luta, vem a tribulação, vem a tempestade, vem o desemprego, você até se enverga um pouquinho, mas o pé não sai do chão, está firme, está firmado em Jesus Cristo. O que vai nos separar do amor de Cristo, hein? Paulo, ele fala isso. O que vai me separar? O que poderá me separar do amor de Cristo? A angústia, a tribulação, os açoites. Ele foi castigado duramente. Aí ele fala assim: não, nada
vai me afastar do amor de Cristo. Nem a profundidade, nem a altura, nem o problema, nem a necessidade, nada vai me separar do amor de Cristo. Sabe por quê? Eu sou uma árvore plantada junto a ribeiros de água, então eu sei em quem eu creio. Sabe, quando Jó, os irmãos conhecem a história de Jó, Jó sofreu muito. Primeiro ele perdeu a família, perdeu o emprego também, porque a fazenda dele, os ladrões chegaram, roubaram, destruíram, caiu até fogo do céu para destruir as coisas que ele tinha. Ele ficou sem nada, e como se não bastasse todo esse sofrimento, ele ainda fica doente. Os amigos chegam perto dele e ficam assim 5 dias só olhando para ele assim, sem conseguir falar, de ver o estado daquela enfermidade. Mas Deus o abençoou com uma esposa maravilhosa. A esposa chega assim: Jó, por que tu não amaldiçoa o teu Deus e não morre? Olha só, olha que coisa. Ela devia estar na menopausa não, naquela hora ali. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Sabe o que Jó fala? Eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. Eu sei em quem eu creio. Sabe quando tudo estiver dando errado na sua vida, como aquele hino fala, quando tudo diz que não, não, isso não vai dar certo, está ruim na casa, no emprego, no trabalho, nos estudos, com saúde, diga assim: eu sei que o meu Redentor vive. Em breve Ele vai restaurar a minha causa, em breve Ele vai restaurar a minha vida. Sabe, a árvore, ela pode entortar com aquele vento forte, mas o vento para, ela vai voltar no lugar que ela estava antes. É isso. Nós somos uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Ainda que eu esteja assim passando, como está escrito, pelo vale da sombra e da morte, o Salmo 23, ainda que eu passasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Tu estás comigo. Não é isso? É confiança. Mas como que você vai ter essa confiança? Meditando na palavra dia e noite. Quando você medita, você vai enchendo o seu coração, você vai aprendendo. Isso é tão sério, foi essa palavra que Deus também falou para Josué. Deus falou assim: olha Josué, você vai ficar no lugar de Moisés, com a responsabilidade de conduzir o povo. Tá bom. Sabe o que Deus fala para ele? Medita na minha palavra dia e noite. Não deixe o livro da lei se apartar do seu lado, da tua cama aí. Não deixe. Mas medita dia e noite. Como é maravilhosa a palavra de Deus. Ela é poderosa. Ela é viva. Então, se eu viver dentro dessa palavra, os milagres. Então, quando nós confiamos no Senhor, eu tenho essa palavra viva na minha vida, é como essa árvore plantada junto a ribeiros de água. Agora, no Salmo número 1 diz assim que os ímpios são como a palha que o vento espalha, não é isso? Pode ver, dá aquele vento, a gente vê até aquele rodamuinho assim de folhas secas subindo. E o que nós somos? Árvore ou palha? Árvore, né? Firme ali, árvore. Sabe por quê? A palha, ela vai de acordo com o vento. A palha, o vento leva. E quantas vezes as pessoas são levadas pelas circunstâncias? Se está vendendo bem, a pessoa tem um comércio, está vendendo bem, está indo tudo bem, a pessoa chega na igreja, glória a Deus, aleluia, nossa, fiz boas vendas. Aí teve uma semana que não tem venda, 2, 3, está triste. Eu lembro uma irmã da nossa igreja que ela chegou assim muito brava, falou: estou brava com Deus, não vou tomar a Santa Ceia para castigá-lo, porque não deu certo o negócio que ela estava fazendo com uma casa lá. O que é isso? Ou seja, quer dizer que se der tudo certo, eu dou glória a Deus, se der tudo errado, eu vou castigar Deus? Não vou nem tomar Santa Ceia? Que ignorância, né? Terrível.
Não, pode colocar, é para emergência essa bateria. Quando tudo falha, tem essa de reserva. E então, eu não tenho que ser condicionado às circunstâncias da minha vida, mas sempre eu devo glorificar e exaltar o nome do Senhor. A palha, veja bem, como no Salmo 1 diz, o vento leva, ou seja, eu não posso ser levado de acordo com as circunstâncias. Interessante que tem aquelas pessoas que também não conseguem permanecer na presença de Deus, é como a palha, até de igreja em igreja, ele fica um pouco numa igreja, aí dá um vento, vai para outra igreja, daqui a pouco dá outro vento e vai para outro, e não é uma árvore que está plantada junto ao ribeiro de água, está vamos por assim, onde o anjo vem, balança a água, então eu vou ali, não, agora eu vou ali. O que é isso? Nós somos uma árvore plantada em Jesus Cristo, sabe? E quando nós permanecemos em Jesus, os milagres vão acontecer na nossa vida. E para terminar aqui, a palha, o crente que é como a palha, é aquele que está sempre desanimado, ele não permanece na igreja e está sempre desanimado. Conhece aquela história da hiena? Ó céus, ó dor, ó azar, ai, não vai dar certo, eu não vou nem tentar, eu já tentei fazer isso, não deu certo. E a pessoa entra numa situação que não consegue sair. Porém, nesta noite, Jesus está aqui trazendo esta palavra, porque Ele quer restauração de vidas que já o conhecem. Ele quer hoje falar assim: ei, eu te salvei para ser uma árvore que dê muito fruto, muito fruto, e o fruto permaneça. Então o que nós precisamos fazer? É tomar a decisão. Agora vamos voltar na história de Zaqueu ali. Ele tomou a decisão, primeiro, eu quero ver Jesus, decidiu. Era baixinho, mas como eu vou ver essa multidão em volta? Já sei, eu embora sendo uma pessoa importante, olha só que dificuldade ele teve para subir na árvore, e subiu, e pôde ver Jesus. E quando Jesus entrou na vida dele, ele toma a decisão de servir a Jesus. Aí ele já começa, olha, metade dos meus bens eu vou doar. Eu defraudei alguém, pago 4 vezes mais. Olha que diferença. Uma vez Jesus encontrou um moço no caminho muito rico, e esse moço falou assim: mestre, o que eu devo fazer para dar a vida eterna? Jesus disse: por que você está perguntando? Você sabe quais são os mandamentos? Ele falou assim: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, teu próximo como a ti mesmo. Ele foi falando: não matarás, não adulterarás. Jesus falou: faça isso e viverás. Olha como você sabe o que tem que fazer para dar a vida eterna. Porém, falta uma coisa. Esse porém que é o problema, não. Porém, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e vem e segue-me. Esse moço ficou parado ali, pensando, e Jesus seguiu viagem. Ele não tomou a decisão de seguir ao Senhor. Nós já tomamos a decisão de seguir ao Senhor, agora nós temos que tomar a decisão de seguir com todo o nosso coração. Nós temos que tomar a decisão de fazer o que essa palavra aqui está mandando, nós sermos como um ribeiro, uma árvore plantada junto ao ribeiro de água. Esse ribeiro de água simboliza a palavra de Jesus, o Espírito Santo, Jesus Cristo. Nós temos que estar enxertado no Senhor Jesus. Eu convido a igreja a ficar em pé nesse momento. Aleluias, glória a Deus. Nós vamos estar orando agora. Eu convido que todos a fecharem os olhos nesse momento e analise a sua vida diante de Deus. Você tem sido como uma árvore plantada junto a ribeiros de água?
Se não, Deus deu essa palavra, não é para condenar, mas é para salvar, é para modificar, para transformar as situações. Então, nesse momento, Deus te dá a oportunidade de uma decisão. Você quer ser uma árvore plantada junto a ribeiros de água? Então toma uma decisão agora. Se tem sido mais como a palha, você pode hoje, mas o Senhor te conhece, ser essa árvore que Ele quer que você seja. Uma vez Jesus contou essa história que tinha um agricultor e o chefe, dono da fazenda, veio lá visitar e olhou uma planta lá, uma árvore que estava seca, feia, não estava dando fruto. Aí ele disse assim: olha, pode arrancar essa árvore que está ocupando espaço. Mas o agricultor ali, ele falou assim: olha, me dá mais um ano, eu vou adubar essa terra, eu vou podar, eu vou arrumar, e se o ano seguinte não estiver dando fruto, aí a gente corta, mas me dá mais um ano. E Jesus, ele conta essa história para mostrar exatamente o papel dele aqui nesta terra. Nós já éramos para ter sido cortados, eliminados desse mundo, mas o Senhor nos deu mais uma chance. Então, uma chance de nós podermos ser uma árvore que dê fruto. Fecha os olhos então, nós vamos orar. Se você quer ser essa árvore frutífera, quero que você levante a sua mão. Fale: Senhor, me perdoe, Senhor. Me perdoe das vezes que eu negligenciei a Tua palavra. Está escrito assim: escondi a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Então esconda essa palavra aí no teu coração e seja esta árvore que o Senhor quer que você seja, uma árvore que dê fruto. Pai eterno, eu coloco estas vidas diante de Ti agora, Senhor, para que eles estejam com as mãos levantadas, mas eu te peço, os tome pelas mãos agora. Aleluia. Toma-os pelas Tuas mãos agora, Senhor, e faz de cada um desses uma árvore frutífera, para a honra e glória do Teu nome, para que o Teu nome seja glorificado nas vidas, nas famílias que eles representam. Meu Deus, os abençoe nesta hora. Sozinho eles não poderão continuar, mas está aqui a Tua palavra, que é o que vai fortalecer os ribeiros de água. Aleluias. Toma nas Tuas mãos então, Senhor, e fortalece estas vidas em nome de Jesus. Eles não vão sair daqui mais os mesmos, porque estão sendo plantados em Ti. Eles foram plantados em Ti. Pai eterno, fortalece e abençoe-nos. É no nome de Jesus que eu Te agradeço estas bênçãos. E me ajuda, Senhor, porque eu quero ser esta árvore, Senhor eterno, que possa dar muito fruto, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Nos ajuda, Senhor, a frutificar, Senhor, e sermos sempre uma árvore agradável, Senhor, agradável às pessoas. Quando as pessoas gostam de uma árvore bonita para chegar na sombra, que as pessoas possam olhar para nós e ter prazer de estar ao nosso lado, que nós possamos assim emanar, Senhor, a sombra do Onipotente, que eles possam sentir, Senhor, que Tu estás em nossas vidas. Aleluias. Fortalece, Senhor, e abençoa cada um dos Teus filhinhos que nesta noite aqui chegaram. É no nome de Jesus que eu venho Te agradecer estas bênçãos, agora e sempre. Amém, amém. Glória a Deus.